Neste caso em concreto, destes grandes incêndios que aconteceram na semana passada, daquilo que é público, portanto, serão criadas linhas de apoio desde o Governo Central até ao Governo mais regional, digamos, mais às câmaras municipais. Serão criados grupos de apoio, grupos de trabalho, portanto, eventualmente linhas de crédito, fundos para quem assim necessitar poder de alguma forma recuperar os seus bens. Por outro lado, também certamente algumas das pessoas afetadas terão os seguros multirrisco das habitações, que lamentavelmente muita gente não sabe, muitas das pessoas que contratam estes seguros não sabem, a maioria deles nas cláusulas do seguro, naquelas letras pequeninas dos seguros, por norma, portanto por regra, excluem a responsabilidade da seguradora no caso de ser um incêndio florestal com origem criminosa. Portanto, na maioria, diria, dos incêndios que terão havido na semana passada, que pelo que se vem a descobrir terão tido ignições muito próximas a nível temporal e pelos vistos é pouco viável a projeção. Se concluir que teve origem criminosa o incêndio que porventura provocou danos a determinadas pessoas, no extremo a casas e a vidas no extremo, mas se bem que o seguro de vida pode ter outras nuances, eventualmente o seguro pode não ser uma mais-valia precisamente por causa dessa exclusão da responsabilidade que existe por parte da seguradora nas letras pequeninas. Portanto, aqui valerá o recurso à via judicial, no sentido de tentar provar que, se assim for, é claro, que nunca foi comunicada essa exclusão por parte da seguradora ao segurado, ou no entanto, ou se assim não for, aliás, terá de ser pela via mais comum, portanto pela via do apoio social da Câmara Municipal e do Governo. Mas ainda assim, é como disse, é uma situação lamentável e que naturalmente, mesmo que o seguro cubra a 100% as perdas, é uma questão que demora sempre o seu tempo, desde ser ressarcido a propriamente reconstruir a casa. Portanto, é uma situação que nenhum de nós quereria passar. Agora, doutor Joel, falando a respeito de leis, né, que pune no caso de incêndios criminosos, o que pode acarretar para alguém que realmente possa ser condenado pelo crime? Certo. Isso é uma questão também, ela muito interessante, porque foi com alguma estupefacção que eu, na verdade, na semana passada fui ouvindo um pouco por todo lado, inclusive nos meios de comunicação social, algumas pessoas com um papel relevante na sociedade a dizerem que as leis tinham que ser mais severas, tinha que existir uma pena de prisão perpétua, enfim, estavam a pedir uma maior punibilidade da lei. A verdade é que, à data de hoje, o Código Penal português, no artigo 274, prevê, dependendo, digamos, dos moldes do incêndio, se destruiu muita coisa, se não destruiu muita coisa, se foi intencional, se não foi intencional, se foi por objetivos económicos, se devastou vidas, etc. Enfim, dependendo de muitos aspectos, pode dar uma pena de prisão entre 1 a 12 anos de prisão por cada crime cometido, portanto, no extremo, por cada incêndio praticado. E, portanto, podemos discutir se 12 anos é uma pena adequada e justa ou não, mas a verdade é que, portanto, a 12 anos acaba por ser a pena máxima que pode este crime acontecer. Mas se forem procurar na internet ou onde for, reparem que geralmente quem comete vários incêndios até eventualmente ultrapassa esta moldura dos 12 anos. Recordo-me, por exemplo, há 1 ano ou 2, foi público e é mediático aqui um caso em concreto de um incendiário que era engenheiro eletrotécnico e que, ao que a justiça apurou, usava uns artefactos por ele mesmo fabricados de forma a poder precisamente e remotamente proceder a esses incêndios. E ele foi condenado em mais de 15 anos de prisão, portanto, basicamente não é quem é incendiário
safa-se da questão ou apanha uma pequena multa. Isso não é verdade. O que, por outro lado, pode ser mais verdade é que muitas vezes eu diria que há dois tipos de incendiários. Há os que praticam o crime por uma questão de vingança, seja de vizinhança, seja de alguma contenda que tenha com o dono do terreno, e existem outros incendiários que são os pirómanos, que no fundo têm um gosto especial por ver as coisas arder. E depois também é importante perceber que, da minha experiência e daquilo que eu vou vendo nas práticas jurídicas, muitas vezes o próprio incendiário não é quem tenha a intenção principal de incendiar o terreno ou o que for. Há algum motivador, há alguém que impulsiona ele a fazer aquilo e, no fundo, alicia com dinheiro ou o que for para isso. Dependerá, claro, dos interesses de cada um, mas naturalmente, e pode ser porque aquilo muitas vezes é uma área florestal protegida e pretende-se que não seja, com vista de edificações, enfim, aí entramos um bocadinho na teoria da conspiração, mas de facto isto existe. Existem pessoas que incentivam outras pessoas que têm efetivamente um distúrbio que provoca essa tendência para incendiar, e portanto estas pessoas, que muitas vezes estes incentivadores não são identificados e portanto não são acusados e não são punidos, este sim é que a justiça, na minha modesta opinião, poderá estar a falhar, mas também naturalmente, mesmo às vezes o incendiário principal, se assim quisermos chamar, é difícil de identificar porque pela sua tipologia, no fundo este incêndio ou um incêndio acaba muitas vezes por ser difícil de identificar o incendiário, precisamente porque pelas circunstâncias em que acontece, pela zona geográfica onde acontece, porque qualquer eventual vestígio porventura arde, enfim, fica ali muito à mercê de se há câmaras de vigilância ou se houve testemunhas ou alguma coisa do género. Portanto, a prova em si da investigação propriamente dita nem sempre é fácil de se fazer. Mas aquilo que eu queria, no fundo, deixar saliente é que a lei portuguesa, o Código Penal português, à data de hoje, prevê uma pena de até 12 anos para quem cometer um incêndio, dependendo naturalmente das circunstâncias. A moldura penal pode ser menor, mas o máximo pode ir até 12 anos, dependendo das circunstâncias.